Muito bem, queridos, vamos nos achegando. Hoje nós temos um tema. Bom dia, amada. Como eu sempre falo no culto e na escola dominical também, se você está aqui porque o Senhor lhe trouxe, não é certo? Claro que você acha que o costume lhe traz aqui, mas o Senhor lhe trouxe porque Ele quer se revelar a você. Deus tem interesse na sua vida, em todos os aspectos. E hoje nós vamos comentar, dentro do que nós temos estudado, algo que conversei com uma adolescente agora. Ela me disse assim: não, eu não consegui. Eu falei: não conseguiu? Eu vou dizer o que para vocês? Não consegui. Comentando com uma senhora já. Não, eu quero ler a Bíblia toda, o ano todo. Mas quando chega aí, eu pulo. Nós estamos estudando o Pentateuco. Penta 5. Os primeiros livros da Bíblia, que os judeus chamam de Torá. Se você acha que Torá é lei, esquece. Não é que esquece totalmente, porque a Torá significa instrução, ensino. Eu quero me revelar a vocês. E não vou entrar em detalhes, quem escreveu, quem não escreveu, porque escreveu. Moisés, um pouco no deserto, escreveu 5 primeiros livros. Tem gente que acha que não, tem. Por quê? Foi escrito no exílio. Vai estudar se quiser. Mas Moisés, Pentateuco, já estudamos aqui. Gênesis foi com você, Jonatas? Isso. Êxodo, Dr. Valmir. Chegamos em Levítico. Uau! Ficou comigo. Vanildo aqui, minha amada professora, já sussurrou no meu ouvido. Esse é bravo. E é mesmo, Levítico. E não sei porque, né? Eu tive um desafio. Levítico e depois Números. Eu vou continuar. Não sei qual que é pior. Pior como, Zé? Pior como? Nós vamos ver, vamos conversar sobre Levítico e sobre Números com a graça de Deus. Ok? Porém, sempre que você se aproxima de Deus, se aproxima da palavra de Deus, tenha uma atitude de reverência, uma atitude de atenção e uma atitude de submissão. Porque nós estamos falando com Deus. Nós nos acostumamos muito pelo tempo. O celular veio nos deixar numa atitude um pouquinho mais, não é irreverente, não é essa palavra, mas um pouco mais soltos, relaxados, talvez, com relação à palavra de Deus. É uma bênção. Você tem aí o verso que você tem 7, 8 traduções diferentes para você comparar, para você estudar, planos maravilhosos. Mas quando você abre a Bíblia no celular, você plim, aí você quer ouvir, ver a mensagem que chegou, mas nós queremos estar diante de Deus. Ok? Vamos orar para isso. Pai, nós nos reunimos aqui no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor nos trouxe, e quando vamos abrir a sua palavra agora, pedimos que o Senhor se revele a nós pela ação do teu Espírito Santo. Eu me coloco diante de ti, submissão, agradecendo a oportunidade, sabendo da responsabilidade de ter meus pecados confessados diante de ti e de falar da tua palavra, para que o Senhor seja glorificado, para que a gente possa entender a sua vontade diante daquilo que o Senhor se revelou a nós, para a tua glória, para o nosso próprio bem, para o crescimento da igreja. No nome de Jesus, nós oramos. Amém? Amém, amém. Muito bem. É interessante, parece escola, né? Todo mundo senta lá. O Giovanni me falou: Zé, se você coloca as cadeiras para trás, grudadas como estão ali, o pessoal chega e puxa. Morre de medo de sentar na frente. Primeiro aluno, né? Assim vai fazer pergunta, é isso, né? Muito bem, queridos, me ajudem aqui. Agora nós vamos ter que... vocês vão se assustar um pouco com a quantidade, depois eu conto quantos slides tem aqui. Muito bem, Levítico. Primeira pergunta: se Levítico é um livro difícil de ler, o Levítico, queridos, vocês vão ver, não tem muita narrativa. 2 narrativas, 2 histórias. O restante, lei, ordenança, decreto, isso, não é isso, impuro, não puro,
faz isso. E aí fala, puxa, isso não é para mim. A gente vai conversar. Por isso a minha primeira pergunta. Opa. Deu para ver? É que está um retardinho aqui. Vamos lá. Dá para ler? Deixa eu ver aqui. Tá. Por que a gente deve, eu coloquei entre aspas, estudar Levítico? Nós não vamos estudar Levítico. Nós vamos fazer um... Udo está aqui. O Udo, piloto. Sabia que o Udo foi piloto de avião? Agora ele esqueceu, nem o carro ele dirige melhor mais. Mas ele tinha um avião. O Udo teve um hangar. E o Udo voava. Udo, um voo panorâmico. Um voo panorâmico, você olha por cima, não é isso? Nós vamos fazer um voo panorâmico no livro de Levítico, ok? Nós não vamos aterrissar muito. Então, hoje em dia, o drone faz isso, né? Levanta o drone zzz, se quiser descer, você desce, olha um pouquinho, filma e sobe de novo. Nós vamos fazer um voo panorâmico. Esse é o objetivo do nosso estudo aqui em Pentateuco, nos 5 primeiros livros. Fizemos isso com Gênesis, 2 aulas, Êxodo 2 aulas. Sabe o que deram para mim de aula, para Levítico? 1 aula. Isso, Ju, assusta? Eu também assustei. Mas como eu vou misturar junto com números, então a gente vai continuar. Eu falo demais, né? Então, por que estudar Levítico? Por quê? Se é um livro que eu não entendo nada, se foi um livro para os judeus, por que eu hoje preciso estudar Levítico? Uma resposta básica, a própria palavra diz. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes da palavra de Deus, mantenhamos a nossa esperança. Você tem que estudar Levítico porque é a palavra de Deus. Está aí para você. Não recue diante de Levítico. Não recue diante de Números, nem de Deuteronômio. Né? A palavra de Deus está aí à sua disposição, o Antigo e o Novo Testamento, porque Deus quis assim. Porque Deus inspirou, e sabemos muito bem, vocês conhecem, eu tenho que me acostumar com isso daqui, esse é o versículo que eu acabei de ler. Agora, vocês conhecem muito bem isso. Toda Escritura é o quê? Inspirada por Deus. Eu lembro que quando eu era adolescente, fui decorar isso aqui, cheguei para o meu discipulador, toda Escritura é inspirada por Deus. O quê? Fala de novo, Zé. Toda Escritura inspirada por Deus? Não! Você tem que decorar a palavra como ela é. Toda Escritura é inspirada por Deus. Se você omite o você relativiza. Então, toda Escritura, amados, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e vai até Apocalipse, toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Para quê? A fim de que todo homem seja completo, seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É a Escritura, Levítico é a Escritura, inspirada por Deus para você e para mim. Ok? Deixa eu só fazer as 2 coisinhas aqui. Vocês sabiam que eu mudando aqui, eu não mudo aqui? Então eu tenho que mudar aqui, depois mudar aqui. Difícil, né, Jô? Complicadinho isso, mas a gente chega lá. Em nenhum livro da Bíblia são tão frequentes as declarações diretas de Deus. Sabia que o livro de Levítico você vai encontrar, e o Senhor disse a Moisés. Disse ainda o Senhor ordenou a Moisés, Deus falando literalmente o que ele queria. Moisés, fala assim, assim, assim. Como Deus fez na construção do tabernáculo, que o Valmir deve ter explicado, detalhes. Olha, tem que ser azul, tem que ter um cordãozinho dourado, precisa dobrar assim, precisa ter uma madeira de acácia aqui, o ouro tem que ser batido. Gente, Deus falando. Nenhum livro da Bíblia, no mínimo, vou mostrar para vocês aqui. Como é que está lá? Isto. No mínimo, 38, quase 50 vezes, Deus, ainda não, ênfase na autoridade e a iniciativa divina no estabelecimento das regras do que fazer para uma adoração aceitável a Deus. ênfase na autoridade e na iniciativa do próprio Deus em estabelecer regras do que fazer para que a nossa adoração, para que a adoração do povo de Israel, antigo de Israel, fosse aceitável a Deus. Olha que interessante isso. E vamos conversar um pouquinho, vocês vão me ajudar numa coisa. Levítico, no grego,
Leviticon. A Septuaginta foi a tradução do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Do hebraico para grego. Depois, Jerônimo, veio alguns traduziram não, para o latim, a Vulgata Latina. No grego, Leviticon. Os latinos, Levíticos. E o que significa isso? Significa aquilo que diz respeito aos levitas. Ok? Estamos caminhando, estamos voando. Apesar, olha que interessante, que falar de levita mesmo, específico, 2 vezes só no livro de Levítico. Claro que os levitas, eles eram responsáveis no dia a dia, no tabernáculo. Tem sacerdote que tinha que ser levita, mas o texto, o nome Levítico, teoricamente não é o melhor. Não é, mas Levítico. Levítico, levitas, lembram disso? Deixa eu mudar lá. Não vou entrar em detalhes, já estudamos sobre isso. Abraão, Isaac, Jacó, os filhos de Jacó, 12 tribos, tinha um Levi. Nós já falamos sobre ele aqui, bravo, aprontava também. Deus na sua misericórdia. Levi, e Levi, Levi, Levítico, levitas. Então, os levitas são da linhagem da tribo de Levi. Opa, agora eu sei, porque é isso, entendi. Lá em cima, Levi, a gente vai falar em números sobre isso. Os filhinhos dele, Gerson, Coate, Merari, aí vem os Gersonitas, não vamos entrar em detalhes. Os Gersonitas, Coatitas, Coate, teve um filho chamado Anrão. E também teve outros, o Isar, o Hebron e o Uziel. Anrão teve 3 filhinhos legais. Arão, Moisés e Miriam. É? Isso. Arão, irmão de Moisés. Lembra quando Deus chamou Moisés para falar para o faraó? Senhor, ninguém vai dizer que Moisés tinha a língua presa. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que Moisés ele tinha dificuldade para se expressar, dificuldade para falar. Você vai, cara. Tá bom. Chama teu irmão Arão. Eu falo para você, você fala para Arão, e Arão fala as minhas palavras para Faraó. Ok. Arão, irmão Moisés. Ok. Muito bem. E Arão teve 4 filhinhos. Nadab, Abiú, Eleazar, que teve um filhinho chamado Finés, a gente vai chegar nele, e Itamar. Ok? Então, só levitas, porque esses caras são importantes no que a gente vai conversar daqui a pouquinho. Tá bom? Arão, irmão de Moisés. Miriam, irmã de Moisés. Arão também. E números, não faltem domingo que vem. Porque vamos falar sobre números. Miriam e Arão aprontaram. Deram uma dura em Moisés. Aguardem, ou lê em casa. A gente vai falar sobre isso. Bom, aquilo que diz respeito aos levitas. Muito bem. Deixa eu mudar para vocês. Aqui já foi. Ok. Olha que interessante. Na Bíblia hebraica, o nome dos livros, normalmente, ele reflete a primeira frase do livro. Gênesis, Bereshit, no princípio. Êxodo fala dos números. E Levítico, o que está escrito lá? A primeira frase do livro de Levítico. Vaikra. Eu sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta em Levítico. Tá? Vaikra. E você olhar o primeiro versículo de Levítico, da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. O Senhor chamou. Moisés não estava dentro, não. Se você olhar Êxodo, como terminou, a nuvem estava sobre o tabernáculo, que Moisés deu as regrinhas. Gente, que coisa linda, você estudar o tabernáculo. Como ele foi feito.
os artesãos, o cara que sabia trabalhar. E a Bíblia diz que as pessoas que fizeram o tabernáculo, eles tinham uma habilidade fantástica, e Deus que deu sabedoria para eles trabalharem bem, com habilidade. Deus que nos dá sabedoria para que você seja um bom profissional, para que você faça muito bem aquilo que você se propõe a fazer para a sociedade. Como eles fizeram um tabernáculo maravilhoso. Terminaram. A nuvem durante o dia sobre o tabernáculo, e quando terminou, a glória, Shekinah, a glória do Senhor, invadiu, vamos dizer assim, preencheu o tabernáculo, e Moisés estava fora. E o texto de Levítico diz que o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou da tenda, Deus na tenda, e chamou. Gente, como é importante isso. Olha o significado do nome hebraico de Levítico, Vaikra. E o Senhor chamou. Moisés, vem aqui. Você sabia que o Senhor lhe chama todo dia? José Luiz, estou aqui. Quero falar com você. E a gente, muitos de nós, vive a nossa vida, acorda pensando no trabalho, que vai ter, que não vai ter, que eu vou fazer, que não vou fazer, o trabalho, a doença, a saúde, tudo. Zé Luiz, que horas eu vou falar com ele? Vaikra. Olha o nome de Levítico. Ok? O título em hebraico já nos oferece a indicação que a revelação das ordens seriam diretamente ditas ao povo, através de Moisés e o Arão. Nada menos do que 38 vezes isso aconteceu. Ordens diretas da palavra de Deus, não foram eles que foram falando. Deus fala assim, diz isso. Opa, é assim. A importância de conhecermos a palavra de Deus tal como ela é. Pare de interpretar a Bíblia do jeito que você quer interpretar. Lamentavelmente, nós temos a nossa Bíblia, as promessas que a gente gosta, os versículos que a gente marca. Ok, são palavra de Deus. Que bom que Deus fala conosco através dessa nossa segunda Bíblia. Mas toda a Escritura é inspirada por Deus. Não fuja da palavra de Deus, não fuja das exortações, não fuja quando Deus fala, para com isso, sai disso, confesse, não murmure, não reclame. E a gente tende a racionalizar e fazer a nossa Bíblia, a nossa interpretação, a nossa caixinha de promessas. Espero que ninguém viva usando a caixinha de promessas, que só tem promessa. Tem uma promessa boa. No mundo tereis aflições. Promessa? Sabia? Vai ter aflição. Ai, mas Deus me livre. Vai ter aflição. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E o Senhor chamou. Esse título já é revelador para nós. Um cuidado. Não foi o Novo Testamento que foi escrito em função do Antigo. Mas o Antigo Testamento, que nós estamos vendo, e muito, já estudamos Juízes, né? Foi escrito nos revelando progressivamente a solução definitiva de Deus em Cristo Jesus pela sua nova aliança. Eles não tinham toda a revelação. Imagine o povo 400 anos no Egito, né? Diante de outros deuses, de outros costumes, da língua, era uma bagunça, e Deus, espera aí, Moisés, vamos contar a história para esse povo, vamos contar como é que foi no princípio, vamos contar que existe um Deus verdadeiro, um Criador de todas as coisas, Moisés, vamos libertar, eu vou libertar esse povo, saiam. Aí todo o processo, gente, como é lindo estudarmos isso, todo o processo da libertação do povo, do sangue nas umbrais das portas, do pão sem fermento, da Páscoa, do Pessá, da saída do Egito. Aí Êxodo foi estudado aqui 2 domingos atrás, por 2 domingos, a saída no deserto. E depois de 3 meses eles chegaram no Sinai, e Deus chamou Moisés, vem aqui. Pode trazer Arão, traz os 2 filhos também, vamos. Deixa um pouquinho mais longe, mas você sobe aqui. Olha que interessante, é lindo vermos tudo isso. Aí,
para facilitar, eu estava meio preguiçoso de procurar imagens assim bonitinhas. Eu achei uma imagem bem legal, um texto bem legal, num projeto chamado Bible Project. É bem legalzinho. E aí eu vou usar as figuras que estão aqui, não são minhas, são figuras desse projeto, ok? Então, a primeira imagem que estava nesse projeto é essa aqui, ó. Eu olhei para ela olhou para mim. Vocês acham alguma coisa estranha aí ou não? Vamos ver. Tá, a letra está diferente, mas o que vocês acham? Era o título do projeto. Alguém tem alguma coisa estranha? Viu alguma coisa estranha aí? Ninguém viu? Isto, Vilma. Não, a Bíblia não está escrito Levíticos. A Bíblia é Levítico. Tem um S a mais. Aí o que eu fiz? Plum. Apaguei o S, que não tem. Ok? Muito bem. Que estilo literário esse livro tem? Opa, ok. Levítico tem um pouquinho de história, que a gente gosta de ver história, de ouvir história, né? A gente gosta de curtir. Lá em 8, 10, no 24 também tem umas coisinhas interessantes. E o máximo de legislação, lei, decreto. E essas oferecem percepções significativas às leis da pessoa e do caráter de Deus no relacionamento com o povo. Atenção. Opa, se Deus falou, tem alguma coisa que reflete o seu caráter, não é certo? Ok? Então, Levítico, o livro de Levítico, só para que você perceba, em si, é citado mais de 100 vezes no Novo Testamento. Você que não gosta de Levítico, o Novo Testamento tem a citação de Levítico, várias pessoas falam sobre isso, mais de 100 vezes. É verdade isso? Então, interessante. Queridos, Levítico, o terceiro livro da Torá, do Pentateuco. Lembra? Estudamos Êxodo, quando o povo saiu pelo deserto, andando por lá, chegou no monte Sinai, onde Deus estabeleceu uma aliança com o povo, Moisés. Lembra disso? Os 10 mandamentos, não vamos voltar nisso, já foi falado. Lá no monte, quando Moisés desceu, o que tinha lá? Bezerrão de ouro. Arão, o irmão de Moisés. Arão, o que você fez? Jogou as coisas lá, saiu isso. Que nem você e eu, né? Nas nossas desculpinhas para os nossos erros. Assim. Aliança quebrada. Lá no Monte Sinai. Deus falou, peraí. Eu quero me relacionar, eu quero estar presente com esse povo no dia a dia. Faça um tabernáculo, a tenda do encontro, da congregação. Faça. Moisés, mas como eu faço? Assim, ó. As medidas. 50 côvados, a gente vai falar em números sobre isso. Venha domingo que vem, a gente vai citar um pouquinho sobre isso. 10, 20, 30, lugar santíssimo, santo dos santos. Põe aqui onde vai ser o holocausto, uma bacia, aqui o menorá, o candelabro, aqui ó, o pão, os pães, a mesa dos pães. Deu detalhes. Deus não me deu um projeto. Faz assim, faz uma tenda para mim, com medidas, com coisas especiais. Eu quero que seja assim, Moisés. Muito interessante isso. Muito bem. Moisés não pôde entrar na tenda. Lembra? Finalzinho, nuvem. Moisés estava fora. Se você olhar o finalzinho de Êxodo, você vai perceber isso. Lemos agora Levítico 1:1. O Senhor chamou a Moisés da tenda. Da tenda. Números começa diferente. O Senhor chamou Moisés na tenda. Nossa, Zé, olha que coisa linda. A Laura, professora de português, sabe que é maravilhoso você perceber as nuances, os detalhes. Chamou da, e Números começa com chamou na. Isso é muito legal. Então, queridos, observem. Opa, ok, obrigado. Quando não falha aqui, você aperta o Enter aí, tá? Não sei quem, Samuel? Deus graciosamente provê um caminho para as pessoas viverem na sua presença. Eu estou presente. Eu vou estar no tabernáculo.
E para vocês se relacionarem comigo, eu vou mostrar como faz. Ok? Moisés, eu te ordeno que você diga ao povo, Levítico, olha que legal, Levítico é assim, é muito interessante isso, para percebermos. Muito bem. Porém, qual é a ênfase de Levítico? Gente, não tem jeito. Nessa relação de Deus com o seu povo, a gente vai perceber, Deus é santo. É uma palavra desgastada, talvez, no nosso meio, mas santo, a gente já sabe disso, significa separado totalmente, único. Deixa eu colocar aqui todos para vocês verem. Criador e autor da vida, Deus é único. Ele criou, Ele é o autor da vida, Ele é separado, Ele é diferente. Diferente de tudo que vocês já viram, Israel. Tudo que vocês já ouviram. E o coração de Levítico, se você percebe uma situação interessante, Deus santo, e o seu espaço, o espaço onde Deus está presente, tem que ser santo também. Aonde você vive, diante da presença de Deus, aonde você trabalha, aonde você se relaciona, aqui que você está, Deus exige no relacionamento com Ele santidade. Porém, Israel, nesse espaço, que Deus é santo, Ele dá vida, é a bondade de Deus, a pureza de Deus, a justiça de Deus, a graça de Deus, tudo no espaço onde Deus santo quer ter o controle. Agora, Israel, injusto, pecador, rebelde, muita coisa na cabeça do passado, idólatra. Bom, não tem jeito. Esse Israel, pecador, como ele pode então entrar na esfera desse Deus todo santo? Como que ele pode se relacionar com esse Deus santo? Porque se ele é pecador totalmente. Aí você, queridos, e juntamente comigo, a gente já começa a olhar para Romanos. Não há justo nem sequer um, não há quem faça o bem. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Já relacionando com você e comigo, né? E com Israel. Israel não podia se relacionar com Deus. Levítico, escrito justamente para mostrar, Israel, Deus quer se relacionar com você. Então, Levítico, muito interessante. Levítico, o livro, eu até tirei o Szinho dele. Levítico 11:45. Porque eu sou o Senhor, que vos fiz subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus, e para que sejais santos, porque eu sou santo. Levítico 19:2. Diga o seguinte a toda a comunidade de Israel: sejam santos, porque eu, Yahweh, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Levítico 20:26. Vocês serão santos para mim, porque eu, Yahweh, o Senhor, sou santo, e os separei dentre os povos para serem meus. Querido, tenha essa noção. Você e eu fomos separados pela graça do Senhor Jesus Cristo para sermos dele. Amém? Sermos dele. E nós somos de nós mesmos. Nós queremos cada vez mais nos agradar. Isso tem uma relação muito forte com os ídolos que eles tinham. E nós temos uma relação muito forte com você e comigo, que colocamos a nossa confiança em algumas outras coisas, achando que com essas coisas que Deus pode nos dar, Ele nos dá, nós vamos estar satisfeitos nele. Muito bem? Levítico promove a reverência, preste atenção, nacional do povo, Deus estava formando, se relacionando, e individual. Não é só do povo, é seu.
Isaac, Pedro, Jacó, vocês. O Levítico vai promover essa reverência do povo, uma coisa civil, vamos dizer assim, de forma nacional e individual, a santidade de Yahvé, apresentando as condições que permitem a Israel aproximar-se dele e preservar a sua presença santa entre o povo escolhido. Vocês querem se aproximar de mim? Levítico, eu vou mostrar para vocês. Vocês querem se relacionar comigo, um Deus santo? Sede santo, porque eu sou santo. Gente, a santidade de Deus é, além de ser inquestionável, é inegociável. Não dá para você se aproximar de Deus como você e eu estamos naturalmente. Gente, você começa a pensar que só através da obra de Jesus nós podemos nos aproximar dele. E Levítico, Jesus não, eles nem têm essa noção ainda. Levítico não aponta muito lá para frente. Mas Deus, não, eu quero vocês, estou formando vocês. 400 anos do Egito, um povo, eu quero revelar, eu quero que vocês acabem com a idolatria, que vocês me sirvam, vocês são o meu povo. E se vocês são meus, façam aquilo que eu quero. É maravilhoso entendermos isso. Agora, para nós, para você e para mim, a santidade decorre de um processo, santificação, de tornar-se cada vez mais semelhante a Cristo. Porque a Bíblia diz, no teu Novo Testamento, num livro que a gente vai relacionar muito depois, se você quiser estudar, Levítico com o livro de Hebreus, no Novo Testamento. E Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz, segui a paz com todos e a santificação. E olha que frase forte que Deus nos dá em Hebreus 12, 14, sem a qual, sem a santificação, ninguém verá o Senhor. É para você e para mim. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Israel não poderia se aproximar de um Deus santo se não fizesse aquilo que Deus iria ordenar de forma muito clara. Então, queridos, nós já vimos até aqui. E o livro de Levítico, ele é não muito simples de definir as coisas assim. Então, ele tem algumas seções interessantes. Umas 3 sessões externas. Calma, que coisa chata e difícil. Vai me acompanhando, você vai ver. Então, existem aqui, está vendo 2 sessões? O Levítico aqui, alguns rituais em alguns capítulos que a gente vai ver. Depois pula um pouquinho, outros rituais que a gente vai perceber no dia a dia da nação, com Deus. Também a gente vai perceber aqui, isso, alguns capítulos referentes aos sacerdotes. Quem são esses sacerdotes? Como eles têm que ser? Então, os capítulos falando quem vai ser o sumo sacerdote, o sacerdote importante, o sumo sacerdote, os outros sacerdotes. Depois, lá na frente, por isso está separado aí, como que os sacerdotes têm que se portar, Levítico. Agora, você lembra que a Bíblia diz que, em 1 Pedro, o quê? Vós, porém, sois raça eleita. E depois? Nossa, está nos chamando de sacerdócio real? Aí, dentro desse contexto dos rituais, dos sacerdotes, você vai ver várias coisas relacionadas à pureza. Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar o pecado, isso está na Bíblia. Então você vai ver alguns capítulos sobre pureza. E no centro do livro de Levítico, olha que coisa linda, essa simetria, você vai ver em Êxodo 16 e 17, está vendo aí? O dia da expiação. Uma vez por ano acontecia algo fantástico, que liga todo o livro, todos os rituais, sacerdotes, aproximação de Deus. O livro de Levítico está ligado por Levítico 16, 17, a gente vai chegar lá. Ok? Muito bem. E lá no finalzinho, você vai ver que Deus chama o povo à fidelidade.
Fidelidade da nossa aliança. Eu, Deus Santo, vocês, eu estabeleci isso, vocês sejam fiéis. Lá no finalzinho, 26 e 27 do livro de Levítico. Ok? Muito bem. E agora o que a gente faz? A gente vai aterrissar o nosso drone. Nós estamos fazendo um panorama. Levítico é assim, rituais, sacerdotes, aqui quem eles são, como os sacerdotes se preparam, pureza. Em que área é pureza? Puxa, o dia da expiação. Vamos descer um pouquinho o nosso drone. Um pouquinho. Então, os primeiros 7 capítulos de Levítico, como estou mostrando aqui, ele vai... claro, você está com a Bíblia aberta, senão nós não vamos ler. Mas se você vai ver logo no início o Holocausto, aí você for ler assim, você está vendo esses títulos que não são inspirados, mas nos ajudam, né? O capítulo 2, a oferta de cereal. Depois o 3, a oferta de comunhão. Depois o 4, a oferta pelo pecado. Tá vendo? Se você for folheando assim o Levítico, você vai ver essas coisas, tá vendo? Interessante, a oferta pela culpa. Quanta oferta! O que significa isso? Ofertas distintas que tinha a ver, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, com a sua relação com Deus. Oferta de agradecimento, oferta, não era só cordeiro, tinha oferta de cereal, de farinha boa. Farinha, não é farinha de trigo assim, né? Farinha sem glúten. Não sei se tinha. Mas é interessante isso, interessante. Veja o seguinte, além dessas ofertas de cereais e comunhão, nos 7 primeiros capítulos de Levítico, então olha que legal, você está olhando Levítico, sabe que os 7 primeiros capítulos mostram a relação, o que Deus estava querendo e mandando Moisés falar para o povo, para apresentar para ele. E você observa agora também que tem outros tipos de vamos dizer assim, de sacrifícios, que tinha a ver com perdão, tinha a ver com pecado, ofertas queimadas, ofertas que envolviam sangue, oferta que envolvia fogo, holocausto, olá, a palavra em hebraico, e holocausto significa olo completo, e kauste significa queimada, queima tudo. A gente vai ver algumas coisas que sobravam, o couro, mas presta atenção. Então, nesses 7 primeiros capítulos de Levítico, você vai ver isso, ofertas de cereal, de comunhão, ofertas queimadas, de purificação, ofertas de restituição. A gente vai caminhar nessa direção. E você vai perceber, deixa eu passar lá, a oferta de expiação, que não é aquele dia da expiação no Levítico, que era uma vez por ano, mas a oferta para cobrir o pecado. Expiação, cobrir, apagar, perdoar. Essa palavra é uma palavra muito técnica, mas então imagine isso, uma oferta que Deus vai aceitar, que vai cobrir, que Deus vai me olhar através do sangue. A gente nem fala muito em sangue hoje na igreja, não sei porquê, mas a gente vai ver que é importantíssimo. Do sangue, vai me perdoar. Então, ofertas que eu tinha que levar um animal. Lá é meio difícil criar boizão grande, novilhão. Então, tinha ovelhinha, tinha umas coisinhas assim. E os ricos talvez pudessem levar um boizão, mais ou menos uma ovelha. Os pobrezinhos também tinham que fazer oferta, levavam passarinhos, avezinha. Nem sei se tinha pomba, uma rolinha, uma avezinha normal. Ok? Uma avezinha assim normal. Muito bem. Agora vejam isso e depois a gente vai andando. Por meio dos sacrifícios e ofertas, depois em casa, vá lá para Hebreus capítulo 10 e você vai perceber que essas ofertas eram reais, eram importantes. Deus aceitava, perdoava sim, mas o sacrifício de Jesus, você vai perceber isso. Então, holocausto, expiação, consagração. A oferta de manjares, que você vai ler, no capítulo 2, era de ação de graças. Eu agradeço ao Senhor que aconteceu isso na minha vida, está aqui uma oferta. Oferta pelo pecado, de se reconciliar, 4. Oferta pela culpa, a gente vai ver o que significa. Ofertas de paz, também no capítulo 7. Então, você está observando que tinha essa relação toda. Agora, olha só, havia sacrifício de expiação, como eu falei, pelos pecados e ofertas pela culpa, de consagração, holocaustos, cumprimento de votos, ofertas de gratidão e outras ofertas voluntárias. Então, as ofertas, os sacrifícios tinham uma razão de ser. E Deus que mandou. Eu quero assim.
Eu quero assim. Moisés, fala assim. Fala assim para o povo. E Moisés tinha que falar para o povo. Muito bem. Então, nós estamos falando dos rituais. Rituais de sacrifício. E daqui a pouquinho, depois do café, a gente vai falar dos rituais. A gente fala rápido agora. Rituais de festas. Festa. Festa. 7 festas anuais. Lembrando do que Deus já fez. Do Pessá, da Páscoa. Vamos comemorar. A festa do pão sem fermento, não colocava um fermento, não podia, eles tinham que fugir rápido lá do Egito. Dos primeiros frutos, das semanas, das trombetas, da expiação, uma vez por ano, festa dos tabernáculos. Você vai ter que ler para entender isso. É maravilhoso, é muito interessante. Entendemos. Então, lembra? Rituais de sacrifício, nós falamos lá de 1 a 7, agora nós já pulamos lá para os capítulos de 23 a 25, os rituais de festa, muito legal. Falamos que aquele capítulo principal de 16 está lá no centro do livro, e vamos continuar conversando sobre isso. Agora, não demorem muito, queridos, porque se eu contar para vocês que esses slidezinhos são 81 slides, vocês vão falar, não é possível. Mas estou indo rápido, vamos lá. Tchau, volte logo. Agora, muito bem. Começamos dizendo que o livro do Levítico é algo intragável, difícil, números também, e algumas pessoas chegaram para mim no intervalo e continuam achando. Nós estamos nos apaixonando pelo livro do Levítico. Aprendemos que é Levítico no singular, não adianta colocar Levíticos, como a Bible Project coloca. Não, Levítico. E aprendemos que esse não é o melhor nome para o livro. Os próprios judeus, Vaikra. O Senhor chamou. E aí vimos também que o Senhor nos chama todo dia, porque nós temos a nossa Bíblia à nossa disposição. É quase que toda manhã o Senhor chamou. José Luiz, estou aqui, quero falar com você. E foi assim com Moisés. Moisés estava fora do tabernáculo, fora da tenda, mas o Senhor chamou. E aí nós pegamos o nosso drone, estamos sobrevoando Levítico, olhando de cima o livro, e percebemos que o livro tem algumas divisões intuitivas, né? Algumas divisões, já vimos essa parte, rituais aqui, lá em cima, depois falando sobre sacerdote, rituais do capítulo de 1 a 7, lembra dos sacrifícios, do holocausto, das ofertas de cereais e manjares, e todas as ofertas tinham um significado, e todas com ordens explícitas, claras de Deus. Faça assim, pode isso, não pode isso, a farinha tem que ser assim, peneirada 2 vezes, não peneira, óleo vai para cá. Gente, é maravilhoso, Deus no seu detalhe, na sua santidade, Ele queria exigir que as pessoas fizessem aquilo que Ele queria. E nós hoje estamos cada vez mais querendo interpretar a Bíblia como nós queremos, né? Estamos querendo aplicar os princípios bíblicos do nosso jeito, aplicar a educação dos nossos filhos como nós achamos que deveria ser. Ou talvez porque um influencer, essa palavrinha, um influencer falou que é assim, e gente, olha que quem tem que ser nosso influencer básico, tem que ser o Senhor Jesus, tem que ser a sua palavra, a ela que nós temos que obedecer, e o Senhor está te chamando para obedecer a sua palavra, e para não fazer como Israel sempre fez. Aí, então nós já vimos a primeira parte dos rituais, de 1 a 7, depois você vai ler em casa, olha que interessante, você vai descobrir, quando você lê, você se assusta, mas não se assuste com Deus. Quando você lê, por exemplo, o Êxodo 23, tem um versículo que fala assim, não cozinhe o cabrito no leite da sua própria mãe. É uma ordem? Mas o que é isso? Não interessa a princípio para você nem para mim. Talvez essa era uma prática ritualística lá daqueles povos, dos caldeus, dos egípcios. Talvez fosse isso. Deus falou, não é para fazer nada igual. Ou a mamãe que dá a vida, o cabrito morto, vida e morte não se misturam. Eu não quero. Olha que interessante. Pode ser? Então, quando você chega à palavra de Deus, como nós estamos chegando, olhando para ela, tem uma atitude de submissão. E não começa a dizer, que absurdo, isso era para eles. Sim,
cerimônias, o cerimonial era para eles, sim. Mas quem estava ordenando é o próprio Deus, que não muda. Não há sombra de variação em Deus. Então, se ele disse assim lá no passado, ele não mudou de ideia. Se eu fosse escrever hoje, se eu fosse falar hoje, eu mudaria. Talvez umas outras atitudes, as atividades, mas a essência não. Então, nós já saímos daquele ritual do sacrifício, agora fomos para o ritual de festas, as 7 festas anuais. Povo, eu quero que vocês me festejem. Eu quero que vocês façam festas para lembrar do Pessah, lembrar da Páscoa, lembrar do pão de fermento, dos primeiros frutos. Eu quero que vocês me tragam as primícias. E era muito legal, e tinha tempo isso. Então, 23 a 25. Vai ler lá, vai ler. E se você quiser estudar mesmo Levítico, pegar esse drone, aterrissar o drone e ficar andando, você vai ficar assim abismado em relacionar as festas, os sacrifícios com que o Senhor Jesus fez. Pão da vida, água. Nossa, é maravilhoso. Então comece a amar Levítico e não pular na sua leitura anual, não é certo? Muito bem. Falamos sobre isso. Deixe-me falar só uma coisinha em Levítico 23. Levítico 23, nós estamos nesse bloco de 23 a 25. Levítico 23 é o capítulo-chave das festas, dos festivais religiosos em Israel, do ponto de vista do adorador. Eu, adorador, vou olhar o capítulo 23 de Levítico, não tinha o capítulo lá, então eu vou entender isso. Agora, números 28 e 29, números, lá, que a gente vai estudar domingo que vem, venham. Se você não gosta de números, não é número matemática, não é isso. Venha, você vai se apaixonar por números também. Números 28 e 29 tratam das mesmas festas do ponto de vista dos sacerdotes que as celebravam. É só uma curiosidade, vamos dizer assim. Havia 4 festas durante a primavera, aproximadamente entre março e junho, e 3 festas durante o outono, e todas concentradas em setembro e outubro. Aí você fala, mas eu vi os judeus estão comemorando lá. Muitos judeus ortodoxos hoje fazem muitas coisas que aprenderam lá em Levítico, em Êxodo, em Deuteronômio. Será que nós devemos fazer isso? Não. Você que está vendo a palavra de Deus na revelação progressiva de Deus, Deus se revelando cada vez mais e combinando com o Senhor Jesus Cristo, que é quem? A gente vai ver, vamos lá. Então, de 1 a 7, fomos para lá. Vamos falar um pouquinho dos sacerdotes, rapidinho aqui, deixa eu ver. Estou mudando lá e lá mudando, olha lá, sacerdotes ordenados. Você vai ver isso do capítulo 8 até o capítulo 10 sobre os sacerdotes, ok? Vocês lembram disso aqui? Moisés, ele está ordenando, estabelecendo Arão. Quem que era Arão mesmo? Irmão. Mas é aquele cara que ajudou a fazer o bezerro de ouro. O primeiro sumo sacerdote, pela graça de Deus. Graça. Imagine só, escolher Arão para ser o sumo sacerdote. Aquele que ficou lá embaixo e aprontou, fez aquele bezerro. Que nem você, que nem eu. Graça. Graça. Nós não merecíamos. Arão também não merecia. Mas Deus, pela sua graça, falou, é Arão. Arão, sumo sacerdote. E os seus filhos, Nadab, Abiú, Eleazar, Amar, vão ser os sacerdotes. Aí vocês leiam isso, vejam em Êxodo 28, vai perceber como é que Deus, capítulo de 8 a 10, Deus explicando. Arão, o sumo sacerdote. Vou continuar aqui para vocês perceberem. Então, 8 a 10, falar dos sacerdotes, e como naquele voo que nós fizemos, nos capítulos de 21 a 22, vai falar das qualificações desses sacerdotes. 8 a 10, estabelecendo quem será o sumo, quem serão os sacerdotes. De 21 a 22, deixa eu mudar aqui. Não, aqui vocês ouviram isso? Eu tenho que mudar aqui, mudar lá, né? Aqui, ó. Só tem 2 moleques ali. Ali acho que é Nadab e Abiú. Precisa ter mais 2, tá? Depois, sabe por quê? Os 2. Agora, vamos lá para 21 e 22, as qualificações para os sacerdotes. Os sacerdotes tinham um nível mais alto de integridade moral e ritual de santidade. Nível mais alto de integridade moral e ritual de santidade. O que Deus queria que esses homens, os sumos sacerdotes, os sacerdotes, tivessem
uma vida de moral, de integridade ilibada. Uma vida que representasse a Deus para o povo e o povo para Deus. Já vai, queridos, nós estamos vivendo 2024, a gente tem a Bíblia completa. Quando a gente vê isso em Levítico, opa, sacerdote que representa Deus para o povo e o povo para Deus, você já começa a perceber todo o contexto. Observa aqui. Deus, sacerdote, só eles, da linhagem de Arão, pai de Arão, só eles. Nem todo levita era sacerdote, viu, gente? Os levitas eram sacerdotes. Não! Só da linhagem de Arão. Só. Se você for ler Malaquias lá na frente, você vai perceber algumas coisas muito estranhas. Até com relação aos sacrifícios. Se Deus exigia pureza, um sacrifício sem um cordeirinho, ou um boizinho, ou sem mácula, lá eles estavam apresentando animais totalmente defeituosos para Deus. Vai sempre dando um jeitinho. Talvez como você e eu, nós sempre damos um jeitinho para não obedecer tal qual a palavra de Deus nos orienta. Sempre, não, mas isso aí a interpretação é outra. Cuidado com esse tipo de coisa. Minha mulher me fala sempre isso. Agora, olha só, então, esse primeiro aqui, gente, estude um pouquinho também sobre o sumo sacerdote, sobre o que ele tinha no peito, sobre tumim, urim. É muito lindo, é muito legal. Então, o sumo sacerdote, Arão, irmão de Moisés, e os dois filhos, a linhagem tinha que ser de Arão, os dois filhos, Nadab e Abiú, ok? Muito bem. Estão vendo aí? Deus para o povo para Deus. Agora, mudei aqui, opa, volta, aqui, Lembra? Voltamos para 8:10. 8:10, quem são os sacerdotes? Sumo, Arão, sacerdotes, Nadab, Abiú. Gente, o capítulo 10. Abra a sua Bíblia. Eu não li assim muitos textos de alguma coisa. Agora, só para você prestar atenção e para você ficar assustado, como eu fiquei. 10, Levítico. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, e trouxeram fogo profano perante o Senhor. Não cumpriram as regras que Deus tinha determinado claramente, sem que tivesse sido autorizados. Gente, os sacerdotes, que estavam lá dentro, filhos de Arão. Arão era o sumo, só tinha 2. Então, versículo 2, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Moisés então disse a Arão, o pai: foi isto que o Senhor disse: aos que de mim se aproximam, santo me mostrarei. À vista de todo o povo, glorificado serei. Arão, porém, ficou em silêncio. O pai. Hebreus, de Deus não se zomba. Não brinque com Deus. Não faça a obra do Senhor relaxadamente. Não trate a palavra de Deus como você quer tratá-la. Na sua interpretação, na sua caixinha de promessa, nos versículos riscados, bonitinhos. Não tem uma Bíblia particular. Por isso que logo no início da nossa aula, a Bíblia, a palavra toda, por isso que nós estamos estudando Levítico, porque é a palavra de Deus. Eles não fizeram nada errado. Agora, se for estudar, você vai perceber que eles, talvez, tinham bebido. Entraram meio assim. Estuda um pouquinho. Morte. Mas eram os únicos sacerdotes que tinham. De Deus não se zomba. E Moisés falou para o pai. Ele ficou. Não dei desculpa. Não, mas sabe o que é? Eu estou educando meus filhos assim porque a educação moderna mudou um pouquinho. Não dá para procurar a educação na palavra de Deus.
Como é que você lida? Trazer na escola dominical, mostrar a palavra, ensinar. Os pré-adolescentes estão estudando, estão lendo, acho que a Bíblia como um todo, não sei onde eles estão. Eu te falei, eu encontrei uma pré-adolescente, eu falei que estava estudando Levítico. Ai, não, eu não aguentei. Eu li Levítico, Números, Deuteronômio, né? Leram. E agora que você compreende um pouco mais, você começa a amar Levítico, depois você vai ler. Não se assuste, como eu falei, com algumas coisas, mas é a palavra de Deus. Nós lemos isso, ok? Agora, eu vou passar rapidamente, só para que você... Rapidamente não, mas você vai ler junto comigo. Vamos lá, muda lá. Obrigado, querido. Arão foi chamado por Deus dentre os homens de Israel. Jesus foi chamado por Deus dentre os homens de Israel. Hebreus 5. Opa, deixa eu fazer assim. O sumo sacerdote de Israel devia ser capaz de condoer-se dos que erram e dos ignorantes. A gente vai ver isso. Jesus orou derramando lágrimas por outros e por si. O sumo sacerdote exibia vestes imaculadas, Jesus exibia um caráter imaculado. O sumo sacerdote entrava anualmente no Santo dos Santos e não sem derramamento de sangue. Levíticos 16, lembra que eu falei? Jesus entrou no próprio céu. O sumo sacerdote fazia a expiação completa, oferecendo sangue de bode, lembra disso? Quando você chegar em Levítico 16, você vai perceber isso quando estudar. E Jesus fazia a expiação definitiva, oferecendo o próprio sangue de uma vez por todas. E o sumo sacerdote sacrificava pela nação de Israel e por si mesmo. Jesus sacrificou-se pelo mundo inteiro, não por si mesmo. Coloquei mundo inteiro entre aspas, porque alguém pode dizer, não, Jesus morreu só pelos eleitos. Não vamos falar sobre isso. O sumo sacerdote fazia ofertas anuais, repetidas. E Jesus apresentou-se como oferta única e eterna. Gente, olha o que nós já vimos até agora. Fica confuso, né? Mas nós já vimos tudo isso aqui, ó. Olha lá os rituais das festas, os sacerdotes. Fomos para cá, aí agora, nós vamos descer um pouquinho. Os capítulos de 11 a 15, está vendo ali? Vai falar sobre os rituais de pureza. 16 e 17, aquele texto central de Levítico, do dia da expiação, uma vez por ano. É muito interessante isso. Esse dia da expiação tinha que acontecer, porque de repente tinha pessoas que pecavam, não sabiam que estavam pecado. Tinha que expiar tudo. Deus falou, não, eu quero santidade completa. Vamos ver. E depois de 18 a 20 também outros rituais de pureza. Impureza e puro. Deixa eu mostrar para vocês aqui. No centro, está vendo? Deus é santo, é puro. E o livro de Levítico trata muito de pureza e impureza. Limpo, puro. Impureza, imundo e impuro. Laura, eu aprendi uma coisa, professora. Imundo. Sabe qual que é o antônimo de imundo? É mundo. Tira o i. Então, uma coisa que é limpa, você pode chamar de imundo. Engraçado, né? Português é maravilhoso. Mas imundo e impuro. Limpo e puro. Uma barreira. Deus exigia pureza. Eu quero pureza. Eu sou puro. Como nós lemos aqueles versículos lá de Êxodo 11, Êxodo 19, Levítico 11, Levítico 19. Muito bem. Agora, vamos descer um pouquinho aqui para o ritual de pureza. Vocês podem ler depois. Pureza, contato com fluidos reprodutivos. Sêmen do homem, menstruação da mulher. Levítico 15, vai ler. Ai, que estranho. Vai ler. Ter uma doença de pele, lepra. Se você é calvo, mas não tem nenhuma mancha vermelha, tudo bem, você pode ser puro. Mas se tem uma mancha na cabeça, leva para o sacerdote, ele vai dar uma analisada. Se tiver dúvida, você vai ficar de resguardo. Você vai ler essas coisas. Interessante. Mas por que Deus fazia isso? Isso está em Levítico 13, 14. Tocar em mofo, fungo. Casa com mofo, dependendo do mofo, do fungo, põe para baixo. Acaba, cuidado com coisas mofadas na sua casa. Né? Ah, mas que coisa que está colocando. Não, calma. Não é nenhum cerimonial para isso. Faz mal. Faz mal. Deus, nesse contexto, no deserto, então, muitas das ordens de Deus eram muito exclusivas, tinha a ver, sim, com higiene. Ver, sim, com higiene. Outras coisas você tinha que perceber que Deus estava mandando para não imitar os povos que eles tinham voltados, tocar em mortos. Você tocou no morto, você está impuro. Mas como? Só toquei no cadáver, está impuro. Eu vou falar uma coisa para vocês daqui a pouquinho, vocês vão perceber. Levítico 11. É isso aí, ó. Impureza,
imundo, impuro, muita coisa a ver com morte. O salário do pecado é a morte. E Deus é vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Lindo isso. Vida. Tanto é que está em Levítico 17. Por que tinha que derramar sangue? Porque o sangue é vida. Está escrito na Bíblia. Aí uma interpretação cerimonial errônea faz com que uma seita diz que você não pode ter transfusão de sangue, porque o sangue é vida. Se você vai tirar o seu sangue que é vida, vai colocar o sangue de outra pessoa? Não. Deixa morrer, doutor. Uma interpretação exagerada e uma interpretação que não é progressiva na revelação de Deus com relação ao sangue derramado. Opa, sangue derramado, animal puro, sem mácula. Aí você já começa a ficar cada vez mais apaixonado pela revelação progressiva de Deus, como nós estamos vendo, e culminando no Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que morreu de uma vez por todas, para que você e eu pudéssemos ser puros e nos achegarmos a Ele. Que coisa maravilhosa, queridos. Essa é a grande verdade. Muito bem, vamos caminhar. Voltando aqui no ritual de pureza, só para terminar, assim, existe um capítulo 11, que fala de comer animais impuros. A patinha está fendida, não está? Rumina, não rumina? Esse come, esse não come? Não. Lê sobre isso. Deus tinha suas razões para separar o tipo de carne que você podia comer ou não. Os judeus hoje seguem, de certa forma, por isso que eles chamam a comida kosher. Kosher. Ok? O sangue tem que ser todo drenado. Não se preocupe, pode comer a sua picanha no churrasco. Ok? Não se preocupe com isso. Mas os judeus têm uma relação muito estrita com esses alimentos. Interessante, os judeus ortodoxos ainda hoje, ok? Eu tenho um pouco de dúvida, isso não vamos entrar nesse detalhe, mas de comer sangue parado. Chouriço. Se você puder evitar o chouriço, evite. Ok? A santidade devida ao Senhor afeta diretamente todas as áreas da nossa vida. Foco no relacionamento diário com Deus. Então, quando você vê esse ritual de pureza, tem a ver com a sua saúde física, tem a ver com o que você come, tem a ver com como você se relaciona. Olha que legal o interesse de Deus naquele contexto do deserto. Ele tinha suas razões para isso. Então, o que a gente aprende? O que a gente verifica olhando, sobrevoando o Levítico, descendo um pouquinho com o nosso drone, que Deus tem interesse em que você seja santo, separado, puro em todas as áreas da sua vida. Em todas as áreas, inclusive na sua alimentação, inclusive nos seus exercícios na academia, inclusive se você come isso ou come aquilo, se você, não liga, teus índices estão lá em cima de triglicérides, colesterol, LDL ruim, HDL baixo, etc. Você, não, tudo bem, eu vou morrer mesmo. Cuidado, Deus tem interesse em você como um todo, em como você lida com seus filhos, como você educa seu marido, sua esposa, a sua comida, as suas atividades, como é que você faz o teu imposto, como é que você se relaciona com o pedreiro, como você se relaciona com o prefeito, como você se relaciona com o rapaz que bate no teu carro, me dá uma moedinha aí, você responde, eu não tenho, e você tem. Deus está interessado em pureza nos detalhes. Fala que não vai dar, mas não fala que não tem se você tem. Mentiroso. Mentirosa. Isso tem a ver. Então, Levítico nos mostra isso, a gente fica assustado com os detalhes de Deus, mas isso é verdade, querido. Estou dizendo isso para mim, José Luiz, presta atenção. E Deus chamou José Luiz de manhã, isso. Tem a palavra para isso. Entende, queridos? Então, é uma coisa séria. Aí a gente vai para o meio, vamos para o centro, lembra? Falando de ritual de pureza, continuando aqui, só para ver um versículo de Levítico 18, de 1 a 4. Disse o Senhor a Moisés, não mudei lá, não é isso, querido? Espera aí. Samuel, ok, obrigado. Disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não procedam como se procede no Egito, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam as suas práticas, pratiquem as minhas ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos.
Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Obedeçam aos meus decretos e ordenanças, pois o homem que os praticar viverá por eles. Eu sou o Senhor. Esse é o versículo para você e para mim. Obedeça a Ele. Obedeça a Ele. Não se satisfaça com você mesmo, com as suas elucubrações mentais, com o seu achômetro, porque você é médico, ou porque você, seja o que for, terminou a faculdade, porque você tem isso, tem aquilo, porque você é rico, porque você faz um monte de coisa, e você, na sua empáfia, acha que você tem autoridade para dizer aquilo que Deus tinha que fazer na sua vida e como você tem que tratar você mesmo. A palavra de Deus é referência, como Deus diz assim. Era o Egito, você vive no mundo, hein? Você vive nesse Egito aqui. O quanto desse mundo você assimila e vive igual ao mundo e o quanto você não ouve aquele que te chama toda manhã, todo dia, para se revelar. Não é certo? Ok? E aí esse ritual de pureza, nesse capítulo 18 a 20, você vai ver a relação para cuidar dos pobres. Israel foi chamado para viver de uma maneira diferente dos cananeus. Então, até a relação civil, como sociedade, como é que vocês cuidam dos pobres? Como é que vocês... Aqui, isso, dois aqui. A integridade sexual, tem detalhes interessantes, fala sobre incesto, homossexualidade, a palavra de Deus diz isso. Ah, não, mas hoje, cuidado com o que você fala, com a homofobia. Sim, você tem que avaliar o que a Bíblia diz e ser sábio na transmissão dos seus princípios. Com o casal gay, eu até estava conversando, acho que o Udo foi num café, né, querido? Se nós estivéssemos sentados aqui, chega um casal aqui na igreja, homem com homem, mulher com mulher, senta na sua frente, no culto. Aí levanta, canta, aí de repente um dá um beijinho no outro, na boca. Assim, lindo. E você atrás. Até, eu não vou dizer quem, mas até nós brincamos, nós falamos nomes de quem estava atrás. Frequenta a igreja há muito tempo, né? Como que você vai reagir? Nossa, que absurdo, na igreja! E aí? Pode acontecer, hein? Como lidar com isso? Como você vai mostrar amor pela criatura? Como que você vai conversar, vai lidar? Nós temos que lidar com a nossa modernidade, tendo a palavra como referência. Não é ser um chato. Quantos e quantos crentes, talvez, são chatos, não aguenta conversar, não aguenta ter amizade, chato no comércio, chato na igreja, chato na relação, muito chato. E ainda, não, eu sou assim porque eu sou um crente conservador. Ah, conservador? Como? Vai estudar bem a sua Bíblia e vai ver sobre sabedoria, sobre lidar. Então, nós estamos diante de coisas assim, e Deus estava orientando Israel, aqui nesses capítulos 18 a 20, como lidar com a sociedade, como lidar com o pobre. Depois de 50 anos, no ano jubileu, vai ler em Levítico também, devolve a terra, liberta os escravos. É interessante como Deus se relaciona com isso. Né? E nós somos bem politizados aí. Ok. Agora, o capítulo 16, estamos chegando lá. Lembra? O dia da expiação que eu falei? Uma vez por ano. Ok? Deixa eu só baixar aqui. Este é um decreto perpétuo para vocês. Levítico 16. Pulou? Volta. Obrigado, Cris. Este é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Durante o ano, existia sim expiação individual. Agora, essa era uma expiação única, porque é interessante você ler Levítico, você vai ver até que tinha expiação pelos pecados que eles nem sabiam que tinham cometido. Pecados na ignorância. Pois não, Laura. É interessante. O perpétuo, estava dizendo, naquela relação de Deus, que agora, quando Deus foi se revelando progressivamente, o perpétuo de Deus teve outras características, é perpétuo, mas elas foram, vamos dizer assim, definidas e fechadas em Jesus Cristo, que eles não tinham antes, entende? Então não é fazer isso aqui, ir lá, matar o bichinho, aspergir aqui, põe sangue na orelha, põe sangue no pé direito, põe sangue no pé não sei de onde. Sim, tem grupos mais ortodoxos buscam isso, mas é meio complicadinho, mais fácil, mas malemar. Interessante isso. Aí, essa fotinha, olha o sumo sacerdote. Aí, você quiser ler, você lê, gente, depois, estudar.
Levítico 16 e 17. Naquele dia, 2 bodes, tinha que lançar sorte, pegava 2 bodes, lançava sorte. Aquele bode vai morrer, ele que vai expiar o sangue de todo Israel. Agora, esse bode aqui, que é por causa da sorte que foi lançada, aí você vai ler algumas coisas, cuidado, quando fala de Azazel, Augusto, não, Azazel é Satanás, Azazel era o demônio, cuidado, estude isso, converse com os seminaristas jantas, com pastores, que estudaram bastante Levítico no detalhe, né? Não, bode, bode, Zal, emissário, o bode que o sacerdote colocava a mão em cima e mandava um responsável lá pegar o bode, levar lá para o deserto. Bode emissário. Bode expiatório. Daí que vem a palavra. Bode expiatório, a gente usa, né? Me pegaram como bode expiatório. Tem a ver com expiação, tem a ver com cobrir. Então, só para você lembrar, essa é uma origem. Mas o Senhor Jesus, ele cumpre tudo isso dos 2 bodes de forma muito interessante. Aqui é só o desenho que você já percebeu. E terminando os últimos capítulos 26 e 27, vai ler, muito legal, chamada a fidelidade da aliança para o povo. Vocês precisam serem fiéis, israelitas, a tudo aquilo que eu deixei claro. Por isso que eu falei, como falei no início, nenhum livro da Bíblia tem tanta declaração explícita, clara, detalhada de Deus como o Levítico. Nenhum. Detalhadíssima. Assim. E eu quero que vocês sejam fiéis a isso. Fiéis a esse pacto, a essa aliança. Mas a gente já sabe pela Bíblia que nós estudamos que nós temos uma nova aliança. Essa é a nova aliança que a gente tem que obedecer. Essa nova aliança é estabelecida pelo sangue de Jesus Cristo. A Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Parece que é uma coisa asquerosa falar de sangue. Nossa, eca. Não é ieca, é eca. Sangue. Continua, viu, gente? Se Jesus tivesse morrido do coração, não valia. Tem a haver derramamento de sangue, como era no princípio. Aquele animal que substituía, animal sem defeito nenhum. Holocausto, como já falamos, holocausto completamente queimado e subia. A Bíblia fala do aroma suave a Deus, isso fala no Novo Testamento também. Então é maravilhoso a gente olhar a palavra de Deus como um todo e perceber que o livro do Levítico para o Israel antigo, que essa proximidade de Deus no tabernáculo para Israel, é assim que eu quero que você se relacione comigo, é aqueles versículos que eu li. Então a palavra principal de Levítico é santidade. Eu sou santo e você tem que ser santo. Eu sou separado, você tem que ser separado. Povo, vocês também têm que ser separados na maneira de lidar com a sociedade. Então, a gente percebe que o livro Levítico, ele trata não só da sociedade, da área civil, do povo, como um povo. Deus estava formando o seu povo, a marca do povo. Vocês são diferentes daqueles outros, que têm outros deuses. Um Deus para cada um, o Deus da chuva, o Deus da fertilidade, o Deus da colheita. Não, eu sou o Criador de todas as coisas. Vocês têm que amar a Deus sobre todas as coisas. Eu sou Deus. Então vocês têm que viver para mim diferente dos outros povos. E os outros povos vão ter que olhar para vocês e perceberem quem eu sou. E aí a gente continua vendo, estudando a palavra de Deus, a gente chega em Juízes. E a gente fica desanimado. Apesar que, na verdade, nós deveríamos ficar bem desanimados conosco mesmo. Porque nós somos assim também. Parece que evolui, e o problema, sabe o que é? Que a gente nem está mais percebendo, nós estamos ficando cada vez mais cauterizados um pouquinho. Os 2, Nadab e Abiú, erraram ali, não tinham autoridade para fazer aquilo que parecia legal, fizeram o incenso lá, levaram lá, Deus matou, porque não era exatamente como ele queria. E Deus, na sua graça e misericórdia, nos sustenta, Deus nos dá dia após dia. Como graça, você já entendeu muito bem que graça é aquilo que Deus te dá, que você não merece. E é dia após dia, viu? Não é graça só na salvação. E misericórdia é aquilo que Deus não te dá, que você merece. Você merece, mas Ele não te dá, porque Ele já
se satisfez com a obra completa do Senhor Jesus na cruz. Não tem que causar gratidão? Você não tem que acordar e agradecer a sua salvação pelo ato que Jesus fez? Você não tem que, como lemos, sem santificação, ninguém verá a Deus. Então, o cristão que é cristão, convertido, santificação tem que ser progressiva. Ah, mas ele não vive, aceitou Jesus e está no mundo. Não, você é salvo. Ah, mas vai voltar. Como filho voltou lá, pode ser. Mas se você é convertido de verdade, diante da palavra de Deus, você tem que dizer, não, eu quero ser como Jesus. No Novo Testamento tem isso. Ser de santos, como eu sou santo, lá em Pedro. Não é certo? Deixa eu só. Olha só. Nesses textos de 26 a 27 da fidelidade, opa, mudou lá. Tem um ano sabático, você vai ler lá, tá? Um ano em cada 7, a terra era deixada sem cultivo. Olha uma relação com a terra. O ano do jubileu, você vai ler lá também, um ano em cada 50 anos. Era designado para que os escravos fossem libertados, as dívidas perdoadas e uma restituição geral tivesse lugar. Leia lá, Levíticos 25, de 8 a 16. Algumas condições para as bênçãos e algumas advertências acerca do castigo, Levítico 26. O resgate do que pertence ao Senhor, interessante, veja, versículo Levítico 27. Ok? Observa, então, que no finalzinho, nesses capítulos 26 a 27, o que Deus nos leva, eu quero obediência. Eu quero obediência. Paz e abundância na terra. A obediência de Deus fazia com que o povo de Israel tivesse abundância, paz entre eles, shalom. O shalom aqui era um reflexo direto de obediência a Deus. Deus, pela sua misericórdia, nos dá muito mais do que nós merecemos, pelos méritos do Senhor Jesus. Então, também não fique trocando com Deus. Eu vou fazer isso. Então se eu fizer isso certinho, Deus vai me abençoar. Essa relação não é direta. Deus te abençoa quando Ele quer, pela graça e misericórdia dEle. Não fique trocando. Senhor, mas eu fiz isso, fiz aquilo. E o Senhor não está dando nada? É como, às vezes, passa pela sua mente, pela minha mente, nós temos que orar. Deus, tem tanto picareta aí. O Senhor foi fazer esse negócio com Elias? Nosso pastor amado, querido, evangelista, sempre querido, o Senhor foi fazer ele passar por esse processo de um câncer no fígado e agora vai, não volta e vai estar no hospital de novo, pai. Deus é soberano, está no controle, quer ouvir a sua oração, está presente na vida do Elias, como ele percebe, está presente na vida dessa igreja que ora por ele, mas não diga para Deus o que ele tem que fazer. Faça aquilo que Ele quer que você faça. Ore. E Deus vai sustentá-lo, na sua soberania, no seu controle. Vai nos entristece. Deus dá abertura na sua palavra para lamento, para choro, para tristeza, isso sim. Fala isso para Ele. Davi fez muito isso no Salmo. Não aguento mais. Ok, estou te ouvindo. Obediência. Eu não quero infidelidade, falava para o povo. Se vocês forem infiéis, aí vem os pactos mosaicos, não, condicionais. Vai ter desastre, vai ter exílio. Olha só que interessante, já em Levítico, vai ter exílio. Me desobedeça que eu vou destruir vocês. Aí como nós estamos estudando Daniel, né? Deus que mandou Joaquim lá sitiar Jerusalém. Gente, que absurdo. Eles achavam que Deus não ia fazer nada com o templo. E Deus mandou tirar os utensílios do templo, que eram utensílios parecidos com o tabernáculo, que a gente vai falar um pouquinho do domingo que vem, em Números. E eles pegaram os utensílios do templo consagrados, os Nabucodonosor, e foi colocar lá no lugar dos deuses dele. Que absurdo, que sacrilégio! Mas foi Deus que mandou. E a gente, às vezes, nós queremos ser mais bíblicos do que a Bíblia, mais radicaizinhos. E a Bíblia não diz isso. Com roupa, com maneira de lidar. Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Pecador, sim, que tem que confessar todos os dias, mas o Senhor me chama todo dia. E me responsabiliza por estar falando isso para vocês. A maior rigor para nós. Que o Senhor tenha misericórdia.
Que o Senhor nos dê graça de obedecê-lo. Que o Senhor se revele a nós, nos méritos, não meus, mas nos méritos únicos do Senhor Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, no seu lugar, para que você hoje pudesse ter vida. Você que está aqui, não sei se todos vocês são convertidos, se conhecem o Senhor Jesus. Eu sei que você luta com as suas dificuldades pessoais, com dificuldades de saúde, dificuldades de relacionamento familiar, com o pai, com a mãe, com os filhos, mas sabe que Deus tem um propósito para se revelar para você, através da palavra dele. Procure alguém para conversar, se abra diante de Deus, porque de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Ah, mas é uma relação direta? Pelos méritos do Senhor Jesus Cristo e a sua graça e misericórdia, não necessariamente, mas pode. Deus pode, numa disciplina querida, fazer aquilo que ele define. Muito bem. Aí, semana que vem, Números. E o interessante, que o primeiro versículo de Números, o Senhor falou com Moisés na tenda. E Levítico 1:1, o Senhor falou com Moisés da tenda. Na tenda. O que esse povo fez no deserto? Números. Difícil de ler também Números. Mas a gente ama Levítico. A gente ama Números, porque é a palavra de Deus. Que nós nos submetamos à palavra de Deus pela ação do Espírito Santo para modificar as nossas vidas. Terminando, já bateu o sinal? Já, né? Não? Já, né? Então, espera aí. Eu vou dar uma de Robson aqui, pedir um pouquinho mais de tempo. Gente, olha o que nós fizemos aí, ó. Nós fizemos tudo isso. Ai, que complicado. Não tem complicação nenhuma. Foi só um panorama. Zzz, descemos um pouquinho, subimos de novo. E aí a gente aplica e embora. Todas as áreas da nossa vida devem ser submetidas ao padrão revelado pelo Deus Criador, único e santo, na sua palavra. Por meio do sacrifício único do Senhor Jesus Cristo, em santificação, pelo poder do Espírito Santo. Em um processo contínuo de santificação para a glória de Deus, para o seu bem, para o meu bem. Que Deus nos abençoe. Então, a gente vai orar para ir embora. E como citei o nome do Robson aqui, ele vai orar por nós. E vamos ficar em pé agora. Todos em pé, por favor. Robson, ore, por favor. Aí estamos dispensados até o culto de hoje à noite, quando a gente vai continuar estudando o livro de Daniel. Senhor, nós somos gratos a Ti, Deus, porque a Tua palavra que nos foi revelada nos mostra a importância de entendermos, Deus, as Tuas ordenanças para o povo de Israel, não para que hoje venhamos a cumprir estas ordenanças na busca de um processo de aceitação, mas sim buscarmos, Deus, entender a Tua palavra e as ordens das quais o Senhor passou para o Teu povo, para que venhamos a entender como o Senhor quer se relacionar conosco. Que possamos buscar, Deus, sempre a obediência, a santidade, a purificação, não só nas nossas vidas e no nosso comportamento, mas principalmente nos nossos pensamentos, Deus. Que possamos honrar a Ti, buscando sempre, Senhor, oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, Deus. Nós entregamos este dia em Tuas mãos e pedimos ao Senhor que continue nos falando ao longo deste dia e também à noite no culto. Nós oramos assim no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.